Nós vamos, então, em seguida, para a fala da professora Arícia, e nós vamos abrir para debates ao final, porque aí a gente otimiza o nosso tempo, tá bom? Professora Arícia, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer a acolhida da cidade, de todos que foram nos receber, do Pedro, do Tiago, mas principalmente de uma pessoa que acabou se tornando uma amiga virtual e que eu só tive a oportunidade de conhecer aqui. Então, todas essas obras, todas essas oportunidades, o fato de estar aqui, eu devo isso à doutora Patrícia Gazola e a nossa categoria, né, dos procuradores municipais do Brasil inteiro também devem muito ao seu trabalho, né? E isso deve ser reconhecido. Feitos esses agradecimentos, eu gostaria de, em elogiando, né, a palestra da professora Cíntia, dizer que ela, de certa forma, é um grande contraponto à realidade que eu vou mostrar aqui, que, em matéria de regularização fundiária, talvez a gente esteja falando ainda de uma cidade do passado, que são uma cidade medieval, quando falta saneamento básico ou infraestrutura mínima para as pessoas viverem na cidade com um mínimo de dignidade. Então, acho que esse contraponto é relevante para que nós pensemos passado, futuro, e aí sim possamos nos dedicar mais ao presente. Antes de mostrar para vocês o roteiro, eu gostaria só de contextualizar as razões de me dedicar tanto a este tema em específico. Além de ser pesquisadora de uma linha de pesquisa de direito da cidade e procuradora do município, eu tive a grata satisfação de ter atuação como procuradora do município vinculada a uma coordenadoria de regularização urbanística e fundiária da cidade do Rio de Janeiro, no período de 2016 a meados de 2017. Então, ali é que, como procurador, e um pouco o questionamento que o Tiago fez ontem, qual o nosso papel, a gente tem que estar sempre se reinventando e se requestionando, não era mais ficar dentro de um gabinete refrigerado, era ir para o chão escaldante das ruas e, principalmente, das favelas cariocas, tão carentes de políticas públicas que não aquela da pseudo-segurança pública. E isso tem extrema conexão também com essa coletânea da professora Patrícia, doutora Patrícia, que tem uma preocupação desde o início, desde o primeiro artigo, em como nós, procuradores, também temos que participar da formulação da política pública, de modo a garantir, de alguma forma, direitos fundamentais. Ou seja, o nosso papel já não é mais só aquele de defesa judicial ou de consultoria jurídica. Exige um papel mais proativo, uma participação maior, um compromisso maior com essa função social da cidade. Nesse contexto, nosso roteiro vai se dividir em 4 partes, 3 teóricas e uma, rapidamente, prática. Primeira delas, qual o conceito de regularização? Já que o nosso tema é regularização fundiária, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, da nossa Agenda 2030. Como se conecta o tema da regularização urbanística e fundiária, e eu vou tratar aqui especificamente da regularização fundiária de interesse social, que é da população predominantemente de baixa renda, com estes objetivos. Para fazê-lo, primeiro temos que entender qual é o conceito de regularização fundiária, e principalmente qual é o conceito de regularização fundiária plena. Um segundo aspecto, vocês estão lendo? Como ultrapassar,
diante da modificação do nosso marco regulatório nacional, que era a Lei da Minha Casa Minha Vida, o capítulo 3, e passou a ser a Lei 13.465 de 2017, como superar uma visão que é aparentemente estritamente cartorial e resgatar o seu conteúdo pleno? É possível fazê-lo? Há algum mecanismo que possa neutralizar esse possível retrocesso de que acusam a legislação? Como ultrapassar, portanto, essa visão estritamente dominial é a nossa segunda parte. Na terceira, efetivamente, como a regularização fundiária se conecta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, mais em específico a ODS número 11, que vai tratar de direito à moradia em assentamentos populares. E, no final, como esses objetivos podem ser, de alguma forma, retratados, ou pensados, ou refletidos, no âmbito das favelas cariocas. Dito isso, o nosso primeiro. O primeiro. Ah, está comigo. Tá. Qual o conceito de regularização fundiária plena e quais as principais críticas à Lei Federal 13.465 de 2017? Sempre se entendeu, pelo menos no nosso ordenamento jurídico e na nossa construção dos teóricos do direito da cidade, que a regularização fundiária plena envolvia medidas de ordem econômica, social, urbanística e dominial. O título, na verdade, eu costumo dizer que é um mero pretexto para levar urbanização às pessoas, aqueles assentamentos populares em que ainda não tem a mínima infraestrutura urbana. Já que, de acordo com a nossa legislação no município do Rio de Janeiro, a regularização só vem após a urbanização, é um instrumento que faz com que você leve ao cidadão mais do que um título, mais do que a segurança da sua posse ou o seu título de propriedade. Você leve a ele, efetivamente, cidade, infraestrutura, mobilidade, integração à malha urbana. Quebrar, de alguma forma, esse paradigma, esse paradoxo entre favela e asfalto é um também dos motes da regularização fundiária plena. Ela não envolve apenas a questão, portanto, aí, dominial registral, como está ali no meio. Envolve também a urbanística e envolve também a sustentabilidade econômica e social. Portanto, primeiro, urbanização, infraestrutura urbana, esgotamento sanitário, para que a gente não continue com alguns assentamentos de cidades do passado, cidades medievais, espaços coletivos, ruas que não sejam quadra X, lote Y, número H.2. O direito ao endereço, de certa forma, passa a ser um direito à dignidade da existência da pessoa, já que é uma das formas com as quais nós nos identificamos. É o nosso endereço. Ter a rua, e essa rua ela é pactuada com a comunidade, porque a comunidade vai dizer quem era importante para ela, quem construiu a sua história. E a sua rua, portanto, será um símbolo de quem ele também é. Isso está dentro da urbanidade, de uma das facetas, uma das etapas da regularização fundiária, que é exatamente a nomeação de logradouros na regularização urbanística e que depois se conecta com a cidade como um todo. A pré-definição, a partir de um planejamento holístico da cidade, do que é uma zona de especial interesse social, que vai merecer uma legislação urbanística mais flexível, para que possa haver depois a regularização. E aqui um cuidado muito grande que tem que se ter é que amanhã essa flexibilidade e a futura escrituração desta propriedade não torne ela muito mais atraente para o mercado formal do que o era no passado. E que isso possa vir a gerar o que a gente chama de gentrificação. Uma remoção invisível, uma remoção tácita e silenciosa, que, às vezes, justamente por isso, é muito mais perversa do que aquela ostensiva feita pelo Estado. Envolve também sustentabilidade econômica
e social. Não é possível fazer a regularização da moradia sem fazer a regularização da birosca, que está na garagem do sujeito, que é o sustento dele dentro da comunidade. Então, esse olhar tem que estar presente também dentro da nossa realidade. Porque é difícil vocês virem qualquer favela, né? O Mike Davis tem um livro, Planeta Favela, então ele fala lá de Nairobi. Se você vê lá do GPS, aquela concentração extrema numa parte da cidade, que é a parte mais pobre da cidade, pouco tem de espaço coletivo. É um esbarrando no outro, mas, ao mesmo tempo, um sendo solidário ao outro. Esta rede de solidariedade, esta rede de afeto, esta rede de empreendedorismo local também fazem parte de uma regularização fundiária que deve ser sustentável do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Esse é o conceito de regularização fundiária plena. Vai muito além da titulação, vai muito além da inscrição daquele título num cartório. Boaventura Souza Santos veio aqui na década de 70 e chegou à conclusão de que a segurança da posse, mal ou bem, já estava garantida, porque aquelas transações eram legitimadas pela Associação dos Moradores. Reconheceu que, de alguma forma, até quando eu falo regularização, de certa forma, eu, Estado, estou sendo autoritário, porque eu estou colocando o sujeito na minha régua e eu não estou respeitando a medida que ele tem em relação à sua ocupação do solo. Isso é um outro grande questionamento que a gente tem que fazer em matéria de regularização fundiária. Mas não foi esse o conceito trazido, aparentemente, pela Lei 13.465 de 2017. Todos que já leram minimamente sobre o tema sabem da inspiração desta legislação numa obra de um economista chamado Hernando de Soto, que diz que, na verdade, as favelas da América Latina teriam um grande capital morto. O capital morto é porque é tudo irregular. E, a partir do momento que houvesse regularização fundiária, o sujeito tivesse propriedade, ele ia poder desenvolver a economia, ele ia poder fazer empréstimo e dar garantia aquele bem, ele ia vivificar, então, aquele capital que ele entendera como morto. Não sei se morto para quem. Essa é uma outra questão que a gente tem que pensar. Mas o Peru fez isso há 3 décadas atrás, em massa, e os seus índices de pobreza e desenvolvimento econômico pouco oscilaram nessas comunidades onde isso aconteceu. E nós estamos chegando agora, também são diretrizes do BIS, né? Deve-se dizer que há uma inspiração no sentido de mapear cartorialmente o Brasil como um todo, já que há um grande potencial, de fato, arrecadatório em relação à terra, e não só isso, né, no sentido de, efetivamente, conhecer todos os seus cantos e recantos. O Brasil que existe nos cartórios não é do mesmo tamanho do Brasil que existe, geograficamente falando. Essa visão estritamente, embora a lei diga que conjuga todas as medidas socioambientais, econômicas, plurais, esta lei comprovadamente tem um viés voltado muito mais para a titulação, em alguns exemplos que eu vou lhes mostrar. Por exemplo, passa a se admitir regularização fundiária de assentamento precário. Lembrem do meu parêntese. Essa lei veio para regularização também de interesse específico, média e alta renda. Estou me dedicando apenas à regularização de interesse social para baixa renda. Admite-se a regularização antes mesmo da urbanização. A que se presta regularizar algo, como no Peru, que na primeira enchente o sujeito desceu morro abaixo com seu título na mão. É uma imagem emblemática. Ele descendo aquela avalanche, mas ele estava lá com o título na mão. Título de quê? Título de mais nada, algo que a gente tem que refletir. Valoriza-se extremamente, não mais, a questão da posse, que a gente levou tanto tempo brigando pela autonomia, né, pela autonomia da posse. Ela é desvalorizada em detrimento da propriedade. Valoriza-se a venda de terra pública para a reurbié, população de média e baixa renda. Talvez não no valor do mercado, mais uma vez, se renunciando a uma verba que efetivamente seria redistributiva.
né, colaboraria para esta redistribuição. E aí, fazendo uma conexão, né, com a sua fala, nós estamos lá embaixo na tributação do IPTU e somos uns dos primeiros na tributação de bens e serviços. Ou seja, o nosso sistema tributário é regressivo. Porque o pobre não tem o bem para ser taxado no IPTU. Ele está na faixa de isenção. E aí uma outra questão se ele tem que continuar a estar mesmo sob pena de gentrificação. Mas, na hora de ser taxado em bens e serviços, ele é taxado como todas as demais classes sociais. E, numa quarta demonstração desse viés mais dominial, está previsto também que não será mais preciso declarar aquela área planejada da cidade como uma zona de especial interesse social. Parece que, doravante, uma vez aplicada essa lei, ela será casuisticamente aplicada naqueles núcleos urbanos informais onde haverá pessoas de todas as classes. E se isso não faz parte de um planejamento urbano prévio, se isso não está no plano diretor, não se sabe ao certo se ele será tão isonômico como é. Esse é um outro risco que se corre com uma interpretação literal da legislação. E aí o meu desafio será que nós, uma vez que essa lei é federal, e ninguém aqui duvida de que a União tem competência para estabelecer normas gerais em matéria de direito urbanístico, será que nós temos algum antídoto contra esta visão estritamente dominial em relação àquela que Décio Fernandes já cultuava há anos como sendo a grande virtude da nossa regularização fundiária, que é o seu caráter pleno, mais caro, mas mais sólido? Eu acredito que tenhamos, sim, a autonomia municipal, o pacto federativo, o fato de termos sido alçada a categoria de ente federativo pela Constituição de 88. A nossa autonomia fez com que tivéssemos legislações próprias que se compatibilizam, ou se compatibilizam com a legislação federal quando ela não veda, apenas permite. Se ela apenas permite de uma forma e eu exijo de outra, não há qualquer incompatibilidade. Por exemplo, ela não impede que haja o estabelecimento de zonas de especial interesse social. Ela apenas diz que isso não é mais condição sine qua non. Mas não impede que eu diga que o é. E o meu plano diretor o diz. Provavelmente o plano diretor de vocês também o faz. Portanto, não há incompatibilidade. Se, porventura, ela também desce demais a minúcia e subtrai a nossa competência para legislar em relação ao interesse local, ela também será, neste ponto, uma regra estritamente federal e não uma norma nacional. Sem falar na constitucionalização do direito à cidade. Toda vez que uma dessas normas brigar de tal maneira com os princípios constitucionais, que se possa dar por manifesta sua inconstitucionalidade, isso também nós sabemos, como procuradores municipais, temos poder, dever de tentar demonstrá-lo junto à administração pública. Portanto, não vejo com tanto medo, com tanto receio, esse possível retrocesso da legislação federal, porque construímos ao longo desse tempo toda uma legislação, todo um planejamento urbano que envolve, invariavelmente, a definição de zonas de especial interesse social, a possibilidade de flexibilização das normas de uso e ocupação do solo para comunidades efetivamente de baixa renda. Desenvolvemos todo um processo urbanístico que gere, ou que pretenda gerar, a integração desses assentamentos populares à cidade, não só através de título, mas principalmente através de serviços públicos, principalmente através de cidade. Como é possível, então, eu estou trocando os instrumentos, feita esta adaptação,
feita essa leitura da legislação municipal, dos nossos planos diretores, das nossas regras de regularização fundiária, à luz da lei federal e à luz da própria Constituição, como é possível tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis? Como fazer a conexão desse nosso arcabouço jurídico, que não é só nacional, é local também, com uma das... Não, eu não consegui reproduzir, eu vou falar aqui quais são os principais objetivos do desenvolvimento social que interessam ao nosso tema, que é o número 11, comparando com o que nós conversamos até aqui. Está lá. O objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, até 2030. Para isso, para o atingimento desse objetivo, foram traçadas várias metas. Vejamos as principais metas. A primeira delas é acesso à habitação segura, adequada e a preço acessível aos serviços básicos e à urbanização das favelas. Praticamente, eu diria para vocês que o direito à regularização fundiária plena é a primeira meta. Por quê? Ela pressupõe a urbanização, ela pressupõe direito à moradia adequada, que está no pacto, no tratado internacional, que é dissecada em vários elementos, e um dos elementos é a segurança da posse. Ela pressupõe habitação segura, e naquela regularização urbanística não existe também só o momento pré-titulação, existe também o momento pós-titulação, que é assistência técnica às construções, que possam gerar segurança àquelas habitações, seguranças mínimas e sistemas de prevenção a riscos e acidentes, principalmente no caso da cidade do Rio de Janeiro, em específico, que é o exemplo que eu estou trazendo, em matéria de chuvas. Objetivo 2, acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível, com especial atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade. Há uma grande preocupação na regularização fundiária de se garantir o empoderamento da mulher com a titulação preferencial, e isso efetivamente aconteceu ao longo do tempo, e o empoderamento de minorias outras também. Na minha experiência concreta, adiantando um pouco o terceiro tópico, numa das comunidades que foram tituladas mais de 20 anos depois do início da urbanização, foi Parque Royal, na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira pessoa que nós atendemos foi um transexual, cujo irmão o expulsara anos antes por conta da sua escolha de gênero. E, portanto, uma vez titulado, ele se sentiu empoderado. Ter aquele direito, de alguma forma, o fez retornar àquele local. Então, a regularização fundiária, nesse exemplo específico, foi com um transexual, mas, antes disso, as estatísticas já mostravam, de forma clara, como houve o empoderamento da mulher em relação à sua preferência na titulação. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e capacidade para planejamento e gestão de assentamentos humanos, participativos, integrados e sustentáveis. Eu diria que essa legislação flexível para as áreas de especial interesse social, mais do que flexibilizar os parâmetros urbanísticos para poder viabilizar que, efetivamente, aquele lote seja reconhecido como tal no cartório do registro de imóveis, ela tem que ser um instrumento de planejamento do desenvolvimento local. Ela tem que criar um plano diretor para aquela comunidade, é uma cidade. A Rocinha tem mais de 120 mil habitantes. No último censo, 2010. Eram 60 mil. Hoje, certamente, ela é muito maior. Então, é uma verdadeira cidade. Essa legislação ela tem que ir além também. Isso é uma reflexão que deve ser feita e que tem toda a conexão com uma dessas metas da ODS, número 11. Redução no número de mortes de pessoas afetadas por catástrofes, protegendo pobres e vulneráveis. Obviamente que nessas localidades de maior concentração populacional,
sobra solidariedade, falta espaço. Falta espaço verde, faltam condições, às vezes, básicas de vida digna. Sobra necessidade de ocupação de áreas as mais degradadas, geralmente, da cidade, e que, portanto, merecem um olhar da política pública habitacional para evitar que sejam ocupadas justamente as áreas de risco e que, para, no momento de catástrofe, não sejam as primeiras pessoas a sucumbir. 10 minutos, vou acabar. Acesso a espaços públicos seguros, acessíveis e verdes. Difícil falar isso na cidade do Rio de Janeiro. Um gerenciamento holístico de desastre e construções, como falávamos, que sejam sustentáveis e resilientes. Portanto, há uma evidente conexão entre esses objetivos e, efetivamente, aquilo que se entende por regularização fundiária plena, aquilo que, à luz das suas legislações, provavelmente é o que, e com base na função social da propriedade urbana e da função social da cidade, é possível fazer no âmbito do seu município. Na cidade do Rio de Janeiro, já me encaminhando para o final, aí é Parque Royal, que é uma das comunidades que teve a sua regularização fundiária, isso é o PAL dele, né, plano aprovado de loteamento, em que depois todas essas ruas são integradas à malha urbana e todos os seus lotes foram registrados no registro de imóveis. Conseguimos, então, nessa época, com as 2 primeiras comunidades do programa Favela Bairro, que iniciou essa urbanização quase 20 anos depois, chegar à fase de titulação, tanto em Parque Royal quanto Fernão Cardim, que foram as primeiras eleitas nesse programa. Uma sensação de que ver aquelas pessoas que moravam nas palafitas terem sido deslocadas para moradias mais dignas, mais seguras, terem, então, reconhecido o seu direito à propriedade, foi uma grata satisfação para o município. Mas eu diria que são 2 no meio de 15, quando nós temos 1.023 favelas, pelo menos, na cidade do Rio de Janeiro, segundo dados do CIURB, que é o Sistema de Informações Urbanas do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Temos programas verdes também nas favelas. A Babilônia foi eleita, foi uma demonstração disso, placas fotovoltaicas para gerar energia solar a partir do sol e para valorizar aquela área de proteção ambiental de que provavelmente o meu colega querido da Mata, que eu cumprimento aqui, irá tratar mais adiante, nem que sejam passando. Pois bem, nas últimas chuvas, e por conta dessas chuvas, foi decretado estado de calamidade pública na cidade do Rio de Janeiro. 2 pessoas que viviam em área de risco e que se recusavam a sair desse local há anos, morreram neste mesmo Morro da Babilônia, que serviu de exemplo no Rio ¡20, como uma comunidade, um assentamento popular verde. Muitas comunidades que se pretendem seguras e resilientes são reféns do tráfico de drogas. Portanto, sendo muito realista, não acredito que esses objetivos sejam cumpridos até 2030. Mas também, sendo muito sonhadora e acreditando muito na humanidade ainda, espero que também isso não fique para 2020. E, para finalizar, eu diria para vocês, com uma mensagem de mais esperança, que Hernando de Soto estava muito errado em falar de capital morto da favela. A favela é muito viva. A favela tem samba, a favela tem funk, as transações imobiliárias pululam, as cessões de posse existem, e se nós, município do Rio de Janeiro, não tributamos a posse, que entendemos que não é direito real, a Associação de Moradores tributa, portanto, há um mercado ali muito mais pujante do que se possa imaginar. Para finalizar, tem cultura também, tem arte,
tem funk, tem muito desenvolvimento para ir além dessa regularização fundiária plena. Não é à toa que ali também tem samba raiz. E, embora não seja de Cartola, eu gosto sempre de terminar as minhas falas com uma poesia, para mim, essa canção é uma grande poesia. E eu vou citar apenas um verso dessa canção que diz, em homenagem a essas pessoas que lutam tanto para sobreviver em ambientes tão hostis, em cidades que ainda são do passado, e que eu espero a regularização não seja um instrumento futuro de gentrificação, elas dizerem, quando os barracos ainda eram de zinco, que a porta do barraco era sem trinco, mas a lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Eu queria pedir a autorização para falar alguma coisa, porque eu sou apaixonada por esse tema de cidades. E eu queria fazer aqui um depoimento. Vitória costuma ser uma cidade que pouco fala sobre seus ganhos e sobre suas realizações. Em 98, eu fui designada subgerente do Projeto Terra. E o Projeto Terra era um programa integrado de intervenção em áreas de interesse social, a gente chamava de ZIP, não era ZEIS, onde objetivava levar ao mesmo tempo todos os serviços públicos para uma mesma localidade. O Projeto Terra, que se iniciou em 98, já previa regularização ambiental, urbanística, social e dominial. E eu vim de dentro do Projeto Terra e sempre gostei desse assunto. E eu fui fazer uma defesa de uma antecipação de tutela no Supremo, lá, suspensão de antecipação de tutela, e estava tendo uma discussão na Comissão de Desenvolvimento Urbano sobre o PL 3057, que é a Lei de Responsabilidade Territorial. E aí eu me envolvi nas audiências públicas e tive a oportunidade de levar para o deputado Evilásio, que era o relator na época, várias propostas. E, no meio dessas propostas, eu levei para ele o que eu entendia que deveria ser regularização fundiária, que era o modelo que a gente usava em Vitória. Eu tive a oportunidade em 2000, essa audiência pública foi em 2003. Em 2000, a gente teve uma reunião lá no Rio de Janeiro, no escritório do Habitat. Conheci a Lu Peterson, do Favela Bairro, e era muito engraçada, e foi perguntando o seguinte, por que a gente tem os entraves para a regularização fundiária? E eu disse uma coisa que foi muito a fala aqui da professora Arícia. Eu falava assim, o problema é que a gente, em vez de fazer a lei de acordo com o cidadão, a gente quer mutilar o cidadão para ele caber dentro da lei. Então, você pega uma roupa, você faz o alfaiate faz a roupa de acordo com o cidadão, e não mutila a pessoa para caber dentro da roupa. E aí o Júlio, que era procurador-geral do Rio de Janeiro, ele falou assim, essa mulher não é procuradora, não acredito. Aí ele falava assim, porque eu sou legalista, existe a lei, eu cumpro. Eu falei, ótimo, quando eu mudar a lei, você vai cumprir também. E, para sorte e para alegria minha, nessas discussões, Vitória fala pouco, mas isso tem um livro da Comissão de Desenvolvimento Urbano que prova o que eu estou dizendo. A arrecadação urbanística surgiu nessas discussões. Elvésio Castelo, aqui, estava falando, a gente já falou, a gente podia criar um mecanismo para regularizar as áreas já consolidadas, que não tem lide, mediante intervenção do município, só se houvesse lide que ia para o judiciário, e surgiu a demarcação urbanística, que a gente chamava de arrecadação urbanística. E essa proposta de regularização fundiária foi retirada do PL 3057 para fazer a lei da Minha Casa Minha Vida. Então, eu fico assim, muito feliz de uma ideia que o Júlio achava que não ia dar em nada, e virou uma nova forma de pensar a sustentabilidade do uso da verba pública. E que, de fato, a cidade é muito mais do que dinheiro. A cidade é feita de pessoas. E compete a nós, procuradores, lembrarmos os gestores de como trabalhar para evitar o desperdício. Esse conceito do Hernandes Soto, ele não pensa nas pessoas, ele pensa apenas no capital. E se a gente está numa cidade, a gente tem que viabilizar o direito à cidade. E eu trouxe de propósito, estou felicíssima, adorei as palestras, o futuro
e a realidade real. E eu gostaria de fechar dizendo que tem uma frase do Luiz Roberto Barroso, quando ele faz uma análise da evolução do constitucionalismo, e no meio do texto ele fala o seguinte: chegamos ao 3º milênio atrasados e com pressa. E compete a nós, procuradores municipais, ajudar os municípios a vencerem esse atraso. Então é importante a gente ter amor e paixão pelo que a gente faz, porque a gente, de verdade, a gente pode mudar essa realidade. Então, eu também sou otimista, porque eu acredito muito na nossa categoria. Agora, vamos abrir, Marcos, para o senhor. Doutora Patrícia, vou fazer aqui só uma interferência para pactuar com os colegas, que já são 12 horas, nós naturalmente iremos para o horário do almoço, mas nós não podemos perder a oportunidade de franquear a nossa plateia, os nossos participantes, dialogar com os nossos panelistas. E aí, então, nós, naturalmente, vamos atrasar um pouquinho o retorno do almoço, vamos fazer as 2 horas previstas para o almoço, mas vamos estender um pouquinho aqui o horário no período da manhã. Doutora, fique à vontade para mediar aí, vamos abrir as perguntas à plateia. Só pediríamos, então, dado aí o avançar da hora, que as perguntas fossem feitas de forma objetiva. Esteja à vontade, Guilherme. Vamos. Tem como levar microfone, então? Não, eu vou levar o eu vou levar o microfone. Vou levar o microfone para facilitar aqui. Vem aqui no microfone, não, claro. Para sair no vídeo. Não, claro, isso, claro. Guilherme, que é o presidente da Associação dos Procuradores de Aracruz. Professora Patrícia, obrigado pela palestra. Como procurador do município de Aracruz, a gente tem, muito provavelmente, como todos os municípios do país, problemas sérios envolvendo regularização fundiária. E um grande entrave que nós temos hoje, eu acredito que seja a realidade dos municípios menores, a falta de pessoal para fazer todo esse levantamento, projetos. O município de Aracruz, por exemplo, hoje não dispõe de serviço de topografia. Então, assim, como a gente tentar superar, não é a vontade, mas os entraves estruturais para poder realizar essa regularização fundiária. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Professora. O município do Rio de Janeiro também padece do mesmo problema. Na verdade, nós fazemos a terceirização da regularização fundiária. É contratada uma empresa justamente para isso. Temos arquitetos? Temos. Na época, eu consegui 3 arquitetos para desenhar um PAL de uma comunidade mínima, com 250 unidades. Ele levou 6 meses. Então, eu comecei a pensar, podemos fazer licitação só de topógrafo? Porque, às vezes, só a topografia e outro material, outros profissionais que você tem, outros arquitetos, você consegue levar mais adiante. Mas os nossos grandes entraves são o desenho do PAL, eu preciso do arquiteto, eu preciso do topógrafo, logo no início, para fazer todas as medições, e depois aquele relacionamento que tem que ser muito amistoso com o cartório, sob pena de você não conseguir fazer nenhum registro. Mas eu diria para você que essa deficiência de pessoal especializado também é uma demanda que a própria prefeitura levou para a academia. De que forma nós podemos fazer projetos de extensão acadêmicos que especializem as pessoas no tema da regularização fundiária? Porque até o mercado é diminuto em relação a esse tema. Então, o que eu posso dizer para você é que, num primeiro momento, tente buscar no seu quadro de pessoal arquitetos, urbanistas, que se interessem por esse tema, mas, necessariamente, dinheiro de fomento internacional é que vai te ajudar a fazer contratação para levar, no bloco, a regularização fundiária adiante. Nem o Rio de Janeiro faz isso sozinho. Muito bem. Vamos aqui. Marcos, só uma informação. O governo anterior do Estado tinha o programa Morar Legal, e ele estava disponibilizando voos. E tem municípios que estão utilizando o voo com drone para baratear os custos. E, eventualmente, onde tem áreas de sombra, que você faria um trabalho mais manual. Mas isso eu acho que talvez esse novo governo vai continuar esse programa de regularização, que tem toda uma legislação, então talvez vai ajudar. Muito bem. Por favor, doutor, aqui nós tivemos um pedido. Pediria que a senhora, por gentileza, viesse aqui à frente, apenas para que nós pudéssemos fazer o registro, por favor. Bom dia, orgulhosa de só termos mulheres aí.
Eu sou procuradora, hoje aposentada, de uma das cidades mais ricas desse país, que é Campos dos Goytacazes, no estado do Rio. A gente é petrorrentista e, infelizmente, petrorrentistas. Vivemos presos. O meu subprocurador orgulhosamente está ali. E eu queria fazer 2 questionamentos. Primeiro, que eu tenho uma experiência numa cidade muito próxima, que é onde eu praticamente vivo hoje, que é São Francisco de Itabapoana. Em 2009, 20% da população de São Francisco do Itabapoana não tinha banheiro em suas residências. Isto é um absurdo, é uma cidade aqui que faz divisa com o sul do Espírito Santo. Tá? E também tem alguma coisa de petróleo. Campos não tem um cadastro mobiliário nem decente, ele é indecente, ele é imoral, porque não temos nada. Agora, temos uma experiência, várias experiências, eu não sei quantas, doutor Bruno, de transferência de população de áreas, de favelas, né, para bairros planejados. O que aconteceu com a nossa cidade? A nossa cidade é hoje uma das mais violentas deste país, porque você tirou a identidade daquelas pessoas, apanhou aquelas pessoas, tirou daqui, as transferiu para ali, sem nenhuma identidade, sem trazermos escola, sem trazermos a identificação. O sobrinho mora longe, a tia idosa precisava do sobrinho, e você não levou em consideração isso. Então, eu acho que essa urbanização, ela é muito boa, ela é muito bonita, mas estamos esquecendo da população que vive na favela. Tá? Eu não estou dizendo que é totalmente esquecido, mas isso não está sendo passado para o gestor. O gestor, eu acho que ele desconhece o lado humano dessa transferência, dessa criação da área urbana. E o meu questionamento maior não vai nem só nessa questão da reurbanização, vai na questão do imposto territorial rural, do IPTU, que, veja bem, nós estamos falando, aí a gente fala, diminuir a isenção e tal, mas nós estamos num país onde a reforma trabalhista e a reforma previdenciária vai nos transformar em pessoas que ganham menos que um salário mínimo. Como se falar em IPTU? Vamos taxar os mais ricos, sim, mas e essas pessoas? Se elas somente se empoderarão a partir do momento que tiverem os seus títulos urbanos, né? Como fazer isto neste país, onde as reformas estão acabando com o pouco que restava de dignidade humana? Obrigada. E desculpem, é porque eu sou altamente ser humano, Sandra. Doutora Sandra, muito obrigado por sua participação. Imagine, não há o que se desculpar. Não tem? Doutora Sandra, nós, na verdade, não divergimos, nós concordamos plenamente. A minha preocupação com a urbanização é que, justamente, as pessoas não tenham que ser, sob o pretexto de que a favela é um lugar insalubre, serem dali retiradas para locais muito mais longínquos, que depois vão custar também muito mais caro para o próprio poder público, porque a infraestrutura urbana, até chegar lá, ela é muito mais cara. Falando em Smart City, a gente fala hoje em cidades compactas, cidades que aproveitam os seus vazios urbanos e que, justamente, respeitam o local de pertencimento, o seu local de afeto, o local onde você se identifica. Quem você é tem a ver com o lugar onde você nasceu, né? Onde você vive, onde você se reconhece perante os demais. É uma construção social que foi feita durante anos. Se de uma hora para outra faz esse deslocamento,
é justamente a mantença dessas áreas como zonas de especial interesse social que me parece que permite que não haja justamente uma remoção que não vai ser ostensiva, ela vai ser tácita. A partir do momento que você regularizou, o mercado se interessou, se a legislação de uso e parcelamento do solo não proibir remembramentos outros muitos, determinadas favelas da cidade do Rio de Janeiro vão ser ocupadas apenas por resorts de luxo, não há dúvida de que isso é um perigo, né, possível. A questão da tributação, se ela for redistributiva, se ela taxar efetivamente imóveis e aumentar, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, no caso do Rio de Janeiro, a faixa de isenção, há pouco tempo nós atualizamos o nosso cadastro, justamente com essa visão redistributiva, através do IPTU, a faixa de isenção ficou em 55 mil. Eu vi em algumas comunidades transações de posse que envolviam 100 mil reais, embora o mercado formal, obviamente, não tenha nenhum interesse nisso. Então, é uma outra preocupação, porque muitos deles sequer vão buscar o registro de propriedade com medo de entrar no cadastro e com medo de ter que pagar IPTU. Na prática, não é cobrado nas favelas, a não ser que a própria pessoa vá à prefeitura e peça o seu carnê, o que não é uma prática muito usual. Doutora, por favor. Doutora Cíntia, por favor. Certo. Bem, com relação à questão da tributação, né, nós temos só, diz, né, a doutrina, nós temos duas certezas. Uma é o momento da morte. Uma é a morte, a outra é o pagamento dos impostos. Não é? Mas, enfim, essas são duas certezas. Uma que eu vou morrer e a outra que eu vou pagar imposto. Essa é uma questão, uma condição sine qua non. A questão é que, com o transplante dos órgãos, não é? A própria medicina já nos dá uma janela de que pode ser que a vida seja eterna, que a gente consiga materializar uma vida sem a possibilidade da morte, com o transplante dos órgãos. Então, a certeza da morte já está questionada. Isso é uma medicina futurística, mas é real. Agora, o pagamento dos impostos, essa certeza é efetivamente, até o presente momento, inquestionável. Sendo assim, eu tenho que pensar, né, em tributo. Mas, além disso, a nossa fala, a nossa afirmação é que o tributo deve ser pensado por meio do viés da solidariedade. Então, o tributo ele existe para que haja solidariedade na existência do Estado. E deve ser também compreendido não mais como um instrumento de mera arrecadação, mas um instrumento de gestão de cidade. Essa é a principal questão. Então, no caso do IPTU, ele é uma ferramenta do passado, do presente e do futuro para a construção de cidades. Isso é fundamental entendermos como uma verdade absoluta. E a solidariedade se dá, sem dúvida, por meio da progressividade. E, mais do que isso, entender que não é a propriedade em si, mas o animus domini que me dá a incidência tributária. Animus domini é propriedade, domínio útil e posse, ad usucapionem. A posse ad usucapionem pode e deve ser tributada. Então, essa é uma opção dos municípios brasileiros. O fato de existir a informalidade não me impede de tributar, não me impede de tributar, inclusive a favela. O que a gente tem que visualizar nisso é a capacidade contributiva e o mínimo existencial. O mínimo existencial, esse sim não pode ser tributado em hipótese alguma, porque é um caso de não incidência tributária. Portanto, é fundamental entendermos essa realidade em termos de tributação no Brasil. Muito bem. Doutora Patrícia, me permita aqui só uma interferência. Nós teremos a sequência desse painel, após o almoço, com a presença, a palestra aqui do Dr. Luiz Roberto da Mata, que já nos honra aqui com sua participação no auditório. Ele nos falará sobre grandes eventos, direitos difusos e judicialização, a experiência das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Importante que os colegas entendam a importância dessa palestra para que nós possamos aproveitar a experiência vivida pelo município do Rio de Janeiro,
os reflexos disso no cotidiano hoje da população, que se pôde aproveitar. Então, nós teremos uma palestra muito interessante no retorno do almoço. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar neste momento. Nós temos ainda 3 inscrições para perguntas. Gostaria de propor, doutora Patrícia, se a senhora assim concordar, que nós já façamos as 3 perguntas e iremos fazer a conversação para podermos adiantar os trabalhos. Então, colega, por favor, pode, pedindo, por favor, que se identifique. Bom dia, quase boa tarde. Meu nome é Mário, sou do município de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. Eu iniciei a minha carreira como efetivo em 2008 e, logo de início, tive um grande desafio, que foi regularização fundiária. 2 anos depois, saí do setor frustrado, porque não consegui nem dar o primeiro passo, quando eu cheguei ao prefeito e falei: prefeito, precisamos dar um jeito aqui no cadastro. Enfim, mostrei o que precisaria ali de estrutura. Quando eu falei para ele que precisava de uma máquina fotográfica, ele quase me bateu, assim, né? Mas, enfim, retornei agora à Procuradoria Tributária e o que eu, partindo para a prática, soube agora que nosso município avançou nessa parte de regularização fundiária, que, inclusive, vai ser no bairro situado em Itaúnas, no distrito de Itaúnas, que acho que muitas pessoas conhecem aqui, por conta da CESAM, que fez a parte de saneamento, e aí, né, realmente vai finalizar aí essa questão. Mas o que eu queria saber aqui é o seguinte: a gente tem um grande problema lá de estrutura de pessoal, como o colega de Aracruz falou aqui. O meu grande entrave lá é o cadastro imobiliário. Eu gostaria de saber das doutoras se existe uma experiência no que tange a consórcio, porque eu preciso sair daqui esperançoso de que eu posso avançar nisso. Trabalhei em 2008 e 2009. Saí, fui para a autarquia previdenciária, que lá é RPPS, e estou retornando à procuradoria agora. E eu gostaria de sair daqui, no mínimo, esperançoso, com as doutoras compartilhando aí se existe no interior dos estados das doutoras um consórcio em andamento para eu tentar executar lá. Muito obrigado. Para os de fora, a CESAM é a nossa companhia estatal de saneamento. Muito bem. Itaúnas, naturalmente, é a capital do forró pé de serra. Olá. Olá, bom dia a todos. Doutoras, parabéns pela exposição, assim, provocação realmente muito pertinente, parabéns à NPM, da pessoa da doutora Patrícia. Esses questionamentos atuais, o risco da lei da regularização fundiária atual, 3465, cair em desuso é muito grande, mas ela é tão boa que parece mentira. Ela é boa demais, traz instrumentos maravilhosos, porém, existe esse risco da gentrificação e tal. E dentro dessa ótica, apesar de não ser exatamente o foco da exposição da doutora Arícia, eu tenho um questionamento que me provoca muito, que acaba... eu tenho feito um estudo de legislações de outros municípios acerca do paralelo entre a REURB-S, de interesse social, e a REURB-R, de interesse específico. E isso não tem sido tratado de forma clara. Cada vez mais os conceitos meio que têm se imiscuído um ao outro e não dá para saber o que é REURB-R, REURB-S. Na prática, tem se taxado um percentual para alienação de terrenos públicos, muitas vezes cobrando-se valores irrisórios, 1%, 2%, 3%, 5%, sobre valores, sobre imóveis muito valorizados, de alto interesse para especulação imobiliária, e ocupados por pessoas com condições financeiras. Então, meu questionamento para a doutora Arícia se a previsão, no artigo 16, se eu não me engano, da 13465, do pagamento pelo justo valor, é a expressão que consta lá, para a alienação dos imóveis públicos para o particular, o paralelo desse conceito de justo valor com o valor venal ou valor real e especulação imobiliária, como isso se encaixa no contexto da 13465 e como que nós conseguimos, não só no ponto de vista do Executivo, mas da própria legislação local de cada um dos municípios, nos blindarmos quanto a isso, porque isso é muito perigoso.
É muito fácil você aprovar uma leizinha admitindo, paga 3%, 1%, 2%, 5%, sobre imóveis que são ocupados, são comercializados em iniciativa privada por pessoas com notório poder aquisitivo. Isso é para a doutora Arice e para a doutora Cíntia. A doutora falou sobre obra pública digital. Isso está mastigando meu cérebro aqui. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre isso, se for possível. Obrigado. Eu sou de Iuna. Meu nome é Guilherme. Doutor Guilherme, muito bem. Muito obrigado. A região do Caparaó, Capixaba. Boa tarde, Gilberta Mata, da PGM Rio. Eu tenho aqui uma pergunta para a doutora Cíntia, porque eu também acho que, se você tiver uma cidade inteligente, um IPTU inteligente, se teve uma obra do metrô, o computador da prefeitura vai informar, olha, IPTU teve uma obra do metrô, chegou uma estação, valorizou, aumenta aí ano que vem. Se eu fiz uma duplicação de uma via, se eu tornei uma via subterrânea e criei uma passarela de pedestre, uma via só local, né, e supervalorizei um local, o meu computador vai informar para o meu cadastro de IPTU, olha, aumenta aí o IPTU. Então, assim, se você pensar nesse nível de sofisticação de inteligência das cidades, todos os investimentos públicos vão me retornar, e aí eu colocaria a palavra suavemente pela via do IPTU. E por que eu digo isso? Porque eu sou, por isso, né, pela falta da suavidade, contra a contribuição de melhoria. E eu acho que os investimentos públicos, né, se a tributação for eficiente, ele volta suavemente. Obrigado. Mas é claro que eu quero a sua opinião, e não a minha, né? Doutoras, por favor, estejam à vontade. Vou começar pela questão... Eu não vou deixar você não sair daqui esperançoso, mas não tenho notícia de um consórcio em relação a esse tema, mas acho que é uma grande ideia. Reunir consórcios até para fazerem uma licitação em conjunto com dotações orçamentárias dos vários atores envolvidos. Então, sim, nas minhas pesquisas, nunca houve regularização fundiária, a não ser em municípios menores, com menor complexidade, ou nas capitais que receberam dinheiro de fomento de agência internacional, como o próprio BID, que tem um programa de longa data, desde o Favela Bairro até hoje, em matéria de regularização fundiária. A nova legislação permite que você flexibilize alguns parâmetros. Mas o seu grande gargalo, além de ser a pesquisa fundiária, a questão geotécnica, a questão do cadastro, é o relacionamento com o judiciário. Então, eu diria que você deveria sair daqui com a tarefa de já falar com o corregedor de justiça, é um exercício que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, envolvendo todos os atores sociais que trabalham junto com a regularização fundiária para que ela realmente prospere. Porque os grandes gargalos são pessoal, né, recursos, e aí isso vai fazer um gancho com a pergunta do Guilherme, e relacionamento com os cartórios. O meu grande sonho era que a REURB-E, de alguma forma, financiasse a REURB-S. O que eu quero dizer com isso? A nova legislação permite que pessoas de média e altíssima renda regularizem os seus imóveis. Muitas vezes a licença da prefeitura foi para um plano aprovado de loteamento de 12 lotes, que depois, milagrosamente, são desmembrados em 2, e se tornam 24. Aquelas pessoas sequer sabem que elas têm uma porção ideal daquela matrícula. Elas não estão regulares perante a municipalidade. E elas tinham condições, ao contrário de quem mora num assentamento popular, de fazer de acordo com a lei, diferente. Por isso a REURB-S é gratuita e a REURB-E deve ser cobrada. Então, a ideia era que, nesta regulamentação, esse é um mecanismo de geração de renda, né, de uma cidade inteligente. Vocês vão me desculpar, eu tenho um pouco de preconceito com a cidade inteligente, porque ela pressupõe a cidade burra. Então, assim, mas né, são nomes. Bota esperta que fica mais carioquinha, né? Mas, tanto é que eu falei, olha, desses smarts todos, no contexto de que eu falei, é smart people. São as pessoas ali que é o meu potencial maior. Então, por que não transferir essa mais-valia que virá da regularização para o fundo que vai custear a regularização
de interesse social. Cheguei até a tentar minutar uma regulamentação da lei nesse sentido, não sei, eu me afastei de lá, fui também para a Procuradoria Tributária, não sei, né, por onde anda. Mas seria uma maneira de gerar recursos e você poder sair daqui mais esperançoso, sabendo com quem você vai conversar e que mudança legislativa você vai tentar operar para que esta lei torne a regularização de interesse social autossustentável a partir da regularização de interesse específico, que, Guilherme, não deixa de ser uma certa apropriação cultural. Só que de uma maneira novamente regressiva em relação do uso do espaço urbano. Para mim, quando ele diz que não é só o valor justo, descontadas as benfeitorias, e também o valor das benfeitorias e o valor da valorização imobiliária que ele gerou. Mas ele se aproveitou dessa valorização imobiliária e agora isso vai ser descontado? Pelo contrário, isso tinha que ser acrescido. Então, para mim, eu já discuto a própria constitucionalidade da segunda parte dessa forma de cálculo. E foi feito muito, já está regulamentado nos terrenos da SPU, em Brasília, para que grandes condomínios fechados, que é uma outra questão que a gente, né, teria que discutir aqui, que é a privatização da coisa pública, a privatização dos logradouros públicos, que ela traz agora e, de certa forma, legitima, fez com que esses bens públicos fossem vendidos por um preço muito aquém até do próprio valor do mercado. É justo para quem? Para o resto da cidade, certamente não é. Então, pegando um pouco dentro desse contexto da repartição dos bônus e ônus urbanísticos, que é tão caro para o Lincoln Institute, né, que é um trabalho que e você citou aqui, o nosso desafio, talvez, seja aumentar essa tributação de quem efetivamente tem mais renda e torná-la redistributiva. Mas num país em que dividendos não são tributados, né, nós temos muito ainda a avançar. Bem, com relação à questão do cadastro, consórcio hoje, você vai encontrar os consórcios de lixo. Inclusive, Curitiba e região metropolitana tem o consórcio do lixo, e é uma metodologia, a metodologia da aplicação do consórcio que, por analogia, poderia ser aplicado para cadastro. Para cadastro, também desconheço no Brasil algum consórcio nesse sentido. No entanto, para o cadastro imobiliário, tem muita possibilidade de você, desde que consiga satisfazer as questões formais, a ter subsídio da União Federal. Tá? Inclusive, a atualização do cadastro territorial de Curitiba está sendo feito com dinheiro federal. Tá? Então, eu posso, depois, né, te passar esse detalhamento, porque, na verdade, a gente tem muito subsídio para isso. Além disso, cadastro ele se auto-remunera. Então, você atualizando o cadastro, isso é uma pesquisa comprovada na América Latina, não tem efeito inverso. Você atualizou o cadastro, ele se paga e ainda gera renda para o município. Então, essa poderia ser aí o início, não é, do convencimento do seu gestor, porque realmente não há como você ter uma ineficiência a partir do momento em que você atualiza cadastro territorial. Tá? Então, verba federal, os consórcios de lixo podem ser utilizados por meio de analogia para a aplicação de um consórcio futuro para cadastro territorial. E, enfim, eu acho que dá para a gente sair um pouco mais otimista daqui, mesmo para municípios, né, menores. A questão do Guilherme, não é? Tua questão, Guilherme. Obra pública digital entra dentro da possibilidade da contribuição, de você cobrar a contribuição de melhoria em qualquer obra pública. E obra pública ela pode ser, né, a tradicional, enfim, e a digital. Ela só não pode, obra pública que não gera contribuição de melhoria é a reforma. A reforma está afastada da incidência da contribuição de melhoria. Então, eu imagino assim, a evolução da obra pública. Né? Nós implementamos, por exemplo, num dos nossos parques, em Curitiba, um sistema de segurança digital, um sistema de monitoramento digital na nossa Rua das Flores, ela inteirinha monitorada. Se essa obra digital, que é uma obra digital de monitoramento e segurança, por exemplo, se eu coloco Wi-Fi numa praça, se eu coloco qualquer forma de obra, ainda que imaterial, mas que gere valorização imobiliária,
fará com que haja a possibilidade da incidência tributária e, com isso, a possibilidade da cobrança da contribuição de melhoria. Desse fica caracterizada a valorização em face de obra pública, que pode ser digital. Então, é lato sensu, é onde a gente conseguir enquadrar esse desenvolvimento digital que vai estar ocorrendo daqui para frente, junto a todos, né? A todas as cidades mundiais e no nosso caso, das cidades brasileiras. A questão da Smart City, né? Smart City, na verdade, quando você entra nos conceitos, principalmente europeus e americanos, se referem a cidades inteligentes, mas numa tradução mais restritiva. Na verdade, quando a gente a tônica da inteligência aqui é conectividade ou não. É? É claro que, automaticamente, no momento em que você não se atualiza, né, o afastamento da própria conectividade e do desenvolvimento urbano vai acontecer. Né? Então, acho que é um termo que tem que ser realmente analisado não só pela inteligência, mas principalmente pela qualidade de vida. Né? Por isso que eu trouxe o conceito da ONU de cidade inteligente, que é efetivar qualidade de vida. Então, poderíamos também fazer uma leitura da própria cidade amável, né? A cidade feliz, no caso. Esse, sim, seria um Smart City ideal. Mas, enfim, quando a gente fala em inteligência, a gente quer falar de tecnologia da informação, né? Que é a condição sine qua non para as cidades do futuro, isso eu não tenho a menor dúvida. A questão do Dr. Roberto. Muito boa a sua colocação, é uma das minhas favoritas. Né? Porque a gente tem que entender que o que é a tributação? A tributação é o meu bolso. A tributação é uma esfera, e essa esfera é o meu bolso. Eu pego a Constituição do Sistema Constitucional Tributário e faço várias facetas nessa esfera. Uma delas vai ser a renda, imposto de renda. A outra vai ser prestar serviço, ISS. A outra vai ser circular mercadoria, ICMS. A outra vai ser proprietário de imóvel urbano, valor venal do imóvel, IPTU. E a outra vai ser fazer obra pública da qual decorra a valorização imobiliária. Aí é a contribuição de melhoria. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho o meu bolso que vai pagar essa esfera cujas facetas estão determinadas pelo texto constitucional. O que eu não posso é confundir uma das facetas, que é ser proprietário de imóvel urbano, com a outra, que é fazer a obra pública com valorização. São duas incidências tributárias distintas e constitucionais, e mais que isso, são duas facetas que estão estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, inclusive, e que se vinculam ao direito à cidade. Então, você fazer uma obra pública e não recuperar a valorização imobiliária, realmente vai de encontro ao sistema constitucional, e mais que isso, ao próprio Estatuto da Cidade, que visa a gestão de cidade. Né? Então, eu tenho que entender que essa é uma realidade tributária do nosso país e de toda a América Latina. A questão é, isso é ato vinculado ou é ato discricionário? Os nossos gestores partem do pressuposto que é ato discricionário, mas existe um entendimento, justamente que se vincula ao fato do direito à cidade, é que a partir do momento em que nós temos um orçamento insuficiente, temos demandas urbanas cada vez mais concretas e prementes, né? Temos câmbios climáticos e temos esse direito à cidade, é que, a partir do momento em que a gente tem instrumentos tributários que me dão acesso à resposta do direito à cidade, isso deixa de ser discricionário e passa a ser vinculado. Né? Existe um novo paradigma aqui, que é a demanda do direito à cidade. Então, vinculando e fazendo essa interpretação sistemática, a partir da Constituição de 88, do Estatuto da Cidade, enfim, todo esse encaminhamento que nos leva a essa evolução local, é realmente algo que eu tenho que pensar com muito carinho. Né? É uma ferramenta que está inutilizada no nosso sistema tributário, nas nossas cidades, e que realmente
fazendo o encaminhamento do própria Colômbia, de Bogotá e Medellín, de todas as outras cidades que assim já entenderam, né, é uma ferramenta de viabilização do direito à cidade e de viabilização da própria cidade brasileira. Então, é algo que eu acho que a gente deve repensar realmente, está dentro da competência tributária constitucional, dentro da competência tributária nacional, né, ou da gestão da cidade em termos nacionais pelo Estatuto da Cidade, o direito à cidade, a função social da cidade e dentro das nossas legislações locais. Não tem um município aqui representado que não tenha a previsão de cobrança de contribuição de melhoria. A questão é justamente a que está se colocando, né? Exercitar todos os nossos instrumentos de efetivação da cidade, porque não tem outro caminho, né? A partir do momento em que tem demanda e falta dinheiro, tem competência tributária, tem instrumento tributário para isso, a gente tem que realmente fazer valer o direito à cidade. Muito bem, agradecemos muitíssimo às nossas ilustres painelistas. Senhores, como eu havia informado, nós estamos apenas interrompendo o painel, nós teremos na sequência no retorno do almoço. Mas antes, nós gostaríamos de pedir à doutora Patrícia que fizesse a entrega dos certificados às nossas palestrantes, panelistas, e também um brinde. Um brinde que é, na verdade, para satisfazer a curiosidade da nossa plateia, aqui nós temos um exemplar de uma panela de barro. Um exemplar de uma panela de barro, que foi especialmente preparada pela doutora Patrícia. Tem aí um histórico da panela, patrimônio imaterial declarado. Abriu o livro dos saberes, é o primeiro patrimônio imaterial declarado. Doutora Patrícia até poderia explicar isso de uma forma melhor para que todos pudessem entender. É um orgulho dos capixabas. Produto fabricado aqui em Vitória, num local específico, com matéria-prima específica. E é motivo de muito orgulho dos capixabas. Doutora Patrícia vai explicar um pouco da panela de barro. Na verdade, o modo de fazer a panela de barro das paneleiras de Goiabeiras já era feito dessa forma, nesse mesmo lugar, antes do descobrimento do Brasil. Então, foi quem inaugurou o livro dos saberes do IPHAN. Então, o primeiro patrimônio cultural imaterial brasileiro foi o modo de fazer as panelas de barro de Goiabeiras. E, junto com a panela de barro, a gente botou o dossiê IPHAN, que explica esse modo de fazer, e que ele é histórico e que ele corre o risco de acabar. Porque o barro só encontra nessa mesma jazida, e a gente não encontrou ainda, já fizemos pesquisas minerais, e não tem outro barro com as mesmas características. Essa panela não é feita no torno, ela é moldada pelas paneleiras, pela mesma forma que era feito antes do descobrimento do Brasil. Ela é alisada com uma pedra, ela é escurecida com tanino, que é uma tinta feita da casca do manguezal e que tem propriedades terapêuticas. Então, ela é muito diferente das outras panelas de barros que são encontradas pelo Brasil, por isso que nós escolhemos esse presente. Muito bem, o fórum também é cultura geral. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para o intervalo do almoço. Como havíamos pactuado, às 14h30 retornaremos, tá bem? 14h30, com o painel que vai tratar sobre a experiência das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Com a continuidade desse painel, com a palestra do Dr. Luiz Roberto da Mata, tratando dos grandes eventos, direitos difusos e judicialização, a experiência das Olimpíadas no Rio de Janeiro, os legados, o que ficou, os impactos na cidade. O Dr. Luiz Roberto da Mata vai nos trazer com muita propriedade. Esperamos todos aqui às 14h30, então.